Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação, este programa que vai ao ar toda segunda-feira à noite, a partir de 8h30 da noite, ao vivo, para tratar da educação à luz do Espiritismo. E rogamos, nesse momento, as bênçãos do nosso Mestre Jesus sobre todos nós, para que tenhamos um programa envolvente, com muita paz. Já está aqui na tela, vamos chamá-lo à sua participação, nosso querido Ronaldo Gomes. Ronaldo, seja bem-vindo, receba o nosso abraço. Muita paz, saúde a todos, que Jesus nos abençoe e nos inspire mais uma vez. Muito bem, e você pode participar, fazer como o nosso Wilson Hora, que a mensagem dele já apareceu aqui na tela, já nos dando o boa noite, olha aí. Boa noite a você também, Wilson, que é lá de Recife, Pernambuco. Aliás, quando você enviar sua mensagem, diga de onde você é sempre muito bom sabermos de onde a pessoa está nos acompanhando através da internet. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, a educação moral, as crianças e o futuro. Mas antes, nós temos que fazer uma homenagem, porque hoje é dia 5 de maio e o movimento espírita brasileiro está comemorando mais um aniversário do nosso Divaldo Pereira Franco, que está completando 98 anos de idade. Ele, com aquela sua obra imensa, maravilhosa, da Mansão do Caminho, em Salvador, Bahia, palestrante, mais de 10.000 palestras já realizadas no Brasil e no exterior. Ele que é o representante oficial da paz. Então, o nosso abraço a você, Divaldo Franco, aí em Salvador. E quem sabe, será que ele vai virar um homem centenário? Quem sabe aí com os seus 98 anos, continua aí no seu trabalho, claro, de acordo com as suas possibilidades. Pois bem, então, feita esta homenagem, nós vamos ao nosso tema. Meu amigo Marcos, por favor, eu queria fazer uma intervenção. E nós que temos programa em outras línguas, na América e na Europa, a gente conhece o valor de Divaldo em formação de casa espírita fora do Brasil, quando a gente vai para a França, para a Espanha, para a Alemanha, para qualquer lugar do mundo que a Web Rádio vai, o pessoal tem um grande amor, porque Divaldo, a partir dos anos 80, ele conseguiu alargar o movimento espírita mundial, com as suas visitas, muitas vezes fazendo, dessas 10.000, fazendo palestra para 5, 6 pessoas, certo? Mas ali conseguiu
botar uma semente que até hoje está aflorando em todos os lugares do planeta, no caso em que nós passamos. Então, era um ponto de agradecimento ao velho e bom baiano, fazendo sempre baianada, né? É verdade, Tavares, né? E nós tivemos a grata satisfação de ter cruzado com o Divaldo Franco em algumas oportunidades e devemos, de fato, muito, mas muito mesmo, ao seu trabalho, tanto como palestrante, quanto como médium e trabalho lá na Mansão do Caminho, que é um trabalho maravilhoso. Hoje, a Mansão do Caminho abriga 2.500 crianças em todas as escolas que a Mansão do Caminho mantém lá em Salvador. Então, um grande abraço ao nosso Divaldo Pereira Franco e a nossa gratidão pelo seu trabalho. Nós estamos fazendo uma série de programas em que estamos focando a questão da educação moral. Hoje, nós vamos especificamente falar sobre a educação moral, os filhos e o futuro, porque já nós temos abordado a questão do papel da família na educação moral. E como espíritas, nós temos um olhar para o futuro da humanidade, o nosso futuro, levando em consideração a lei da reencarnação. Então, Ronaldo, esse é o tema de hoje. É por aí que nós vamos, então, iniciar. Sem microfone, Ronaldo, sem microfone. E nada melhor do que falarmos do próprio Divaldo da Mansão do Caminho com a educação, que ele preconizou esse ao longo da sua vida aqui conosco, até porque a grande família, ele chama todos de filho e registrou alguns como filhos de fato. Então, a partir daí, nós vamos dar um exemplo do que é família. O que é família? É só pai e mãe? Ou quem está à frente dessa educação? E que educação estamos falando? Da educação moral ou só da educação intelectual? Mas, para isso, Marcos, nós temos vários livros da doutrina espírita. Temos o Livro dos Espíritos e temos também o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para que possamos compreender por que falarmos do Divaldo, que ele começou do nada. A criança ali perdida, que foram deixando à luz do estabelecimento, pequenininho, nada ainda em voga, e daí, a partir daí, ele foi dando essa educação, não esquecendo que ele fez a educação, as duas, Marcos. Olha que interessante. Foram as duas educação. A escola e a educação moral. Olha que interessante. A escola, para que pudesse desenvolver ali o desenvolvimento intelectual e também afetivo. E há inúmeros relatos, ele mesmo fala sobre isso. Mas vamos lá. Eu quero ir na questão do Livro dos Espíritos, que é uma coisa simples, que parece que não tem nada a ver, quando nós vamos... Eu vou dar o tema agora, que é a lei do trabalho. Mas o que tem a ver a lei do trabalho em relação com a educação, Marcos? Tudo a ver, tudo a ver. Eu não vou atentar aqui para todas as perguntas, mas partindo para essa pergunta aqui, Marcos, e se você tiver com o Livro dos Espíritos aí, eu creio que você esteja, se você puder ler, que é a questão 685 do Livro dos Espíritos, por favor. Vamos lá, questão 685, Livro dos Espíritos. Então, Lei do Trabalho, é a terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec dialoga com os espíritos sobre o limite do trabalho e o repouso. Então, a 685. Kardec pergunta: o homem tem direito ao repouso na sua velhice? Pergunta direta, bem clara. E os espíritos também responderam de forma bem clara. Sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção de suas forças. Então, essa é a questão 685 do Livro dos Espíritos. Pois é, Marcos. E aí? Chegar à velhice, pensar na
Só que nós estamos vendo tanta coisa acontecendo no Brasil, isso há muito tempo. Agora o INSS, então, o desvio de verbas, e por aí vai a farra do boi gordo. Mas tirar de quem já está no momento da sua... precisando do seu descanso. Mas muitos, Marcos, aí vem a próxima pergunta, muitos ainda precisam trabalhar, até para ajudar no sustento da casa. Não é verdade? E às vezes sem forças nenhuma para ajudar um filho, que o desemprego ainda é muito também. Vamos lá, a próxima pergunta, Marcos. A 685A. Vamos a ela. Então, 685A. Aí Kardec, raciocinando, como o Ronaldo acabou de fazer, assim, mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Que às vezes a velhice é acompanhada por problemas de saúde, perda das forças físicas. Nós conhecemos bem esse quadro na nossa sociedade. Respondem então os espíritos. O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Essa é a resposta dos espíritos. Olha só que interessante, Marcos. O forte deve trabalhar para o fraco. O que seria esse forte? Não quero chegar lá na frente, não, que eu acho que você já alcançou e não vamos chegar, mas vamos lá. O que seria esse forte? Forte. Trabalhar para o fraco. Não é interessante? O que tem a ver isso com a educação moral? Né? O que está intrínseco aí, nas entrelinhas? Essa educação, até porque ele dá uma continuidade aqui, ó, não tendo este família, nós falamos aqui que ele pode ter família e tendo que trabalhar para subsistir ainda, para poder ainda viver e ajudar aos seus. Mas não tem família, que é também, Marcos, um fato muito grande em toda a nossa sociedade humana. Aí ele entra no outro ponto, que a sociedade deve fazer desta a sua vez. 3 pontos: o forte, a família e a sociedade. Marcos, o que tem a ver com a educação? Vamos lá, Ronaldo. Pois é, como você colocou no início, aparentemente, questões sobre a lei do trabalho não têm muito a ver com educação, ainda mais educação moral. Aparentemente. Então, Kardec configurou aqui uma situação, como você bem colocou, muito conhecida dentro da nossa sociedade. A pessoa que chega na velhice, já com a idade para se aposentar, mas que começa a ter problemas de saúde. E não pode parar de trabalhar. Por que não pode parar de trabalhar? Porque a sua situação social, familiar, é muito ruim, beirando mesmo a miséria, ou pelo menos estando ali na linha da pobreza. Então, apesar da idade, a pessoa se vê constrangida a continuar a trabalhar profissionalmente para garantir o seu sustento e daqueles que estão com ele. Mas existem aqueles casos em que não tem mais família. Se teve filho, já desencarnou, tá? E muitas pessoas estão aí meio que abandonadas e vivendo praticamente sozinhas. E aí bate a doença. Bem, se você está na velhice, bateu a doença e você não tem família, então o que os espíritos dizem? A sociedade é que deve amparar. Ou seja, aí nós vamos ver, então, as políticas para benefício social, por exemplo, né, e assim por diante. Essas políticas têm que existir. E eles dizem que essa é a lei da caridade. Bem, mas ninguém deveria não ter família, não. Ninguém deveria ficar abandonado. Mas se a pessoa já está com idade, você que está nos assistindo está pensando, por que não faz a aposentadoria e garante o seu dinheirinho, mesmo que seja o salário mínimo todos os meses? Acontece que aqui no Brasil, a nossa situação cultural, a nossa situação de analfabetismo é muito grande.
Aliás, acabou de sair, você deve ter visto, Ronaldo, acabou de sair a pesquisa mostrando que de cada 10 brasileiros, 3 são analfabetos funcionais. O analfabeto funcional é aquele que sabe mais ou menos ler e fazer as 4 operações básicas da matemática, mas que tem uma enorme dificuldade, por exemplo, para interpretar aquilo que ele leu. Ou seja, entender aquilo, compreender de fato aquilo. E ele não vai muito além do somar, subtrair, multiplicar. É nisso que ele fica, é o básico. Então, de cada 10 brasileiros, 3 são analfabetos funcionais. E quantas pessoas que trabalharam a vida toda e nunca tiveram dinheiro para recolher o INSS, né? A sua contribuição previdenciária mensal, que vai lhe garantir a aposentadoria. Mas ele pode se aposentar por idade. Não é bem assim que funciona na lei brasileira. Você pode ter a idade mínima para se aposentar. Você pode já estar nessa idade. Opa, eu posso me aposentar por idade. Mas se você nunca recolheu a contribuição previdenciária, se você não tem o mínimo de tempo dessa contribuição, mesmo tendo a idade, você não pode se aposentar. Então, são várias circunstâncias que levam, então, os espíritos a responderem a Kardec. Ora, dentro dessas situações, é a sociedade que deve se movimentar a benefício dessa pessoa. Por quê? Porque numa verdadeira civilização, ninguém deve morrer de fome. Mas, como que a sociedade, ou se a família existir, vai se movimentar se lá na base a educação dos seus indivíduos falhou? Que educação? A educação moral. A que leva a pessoa a compreender a importância do amar o próximo, respeitá-lo, ser fraterno e solidário, e assim por diante. Se isso falhou, agora nós vamos arcar com as consequências disso. E as consequências, não é, Ronaldo? Estão aqui na nossa sociedade brasileira e em várias outras aqui espalhadas pelo mundo, que é um contingente enorme de pessoas idosas e que, às vezes, nem têm a aposentadoria, ou, quando têm, são ludibriadas, como aconteceu agora, nesse chamado escândalo do INSS, justamente pela falta da cultura, da sua melhor formação intelectual, de conhecimentos. E aí, a corrupção e outras coisas acabam campeando. Então, na verdade, nós estamos com um problema aqui de educação. Perfeito. E aí nós podemos se aposentar também pelo LOAS, mas para chegar ao LOAS, mesmo que você não tenha contribuído, é um assunto sério, porque você tem que comprovar que está abaixo da miséria, tem uns detalhezinhos aí que não é também não. Então, muitos estão na idade, mas não podem se aposentar, porque a família, a renda familiar ali não compõe o que eles falam. Olha só que tem. Então você fica sem uma dignidade no final da sua jornada, na sua velhice. Mais uma vez, o que tem a ver isso com a educação? Marcos, eu gostaria, por gentileza, que você lesse depois, agora, no rodapé aí, onde Kardec faz a sua observação, né? Onde ele começa a dizer, não basta e tal. Você pode ler, por gentileza, e a gente vai comentando. Eu gostaria que você lesse e fosse parando para a gente fazer as análises. Pode ser? Claro, Ronaldo. Bem, então vamos lá. Ronaldo está aqui agora, então, lembrando que Allan Kardec fez um comentário a essa resposta dos espíritos na questão 685A. Vamos fazer a leitura, então, por partes, nesse comentário, que é importantíssimo. E aí nós vamos ver agora a relação dessa questão com a educação. Então, vamos lá. Inicia Kardec. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário também
que o que vive do seu trabalho encontre ocupação. E isso nem sempre acontece. Olha aí, Marcos, tá bom. Tá bom, tá bom. Olha só que interessante. Não basta, né, que se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. A tradução aqui, às vezes, foge um pouquinho, mas o sentido é o mesmo. Então, olha só. O que nós podemos observar aí, Marcos? Olha que interessante. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. Ué, trabalhar é normal. O trabalho dignifica o homem. Mas de que dignidade é essa que nós estamos falando? Se o mercado de trabalho, às vezes, ele te cerceia e você não tem. Então, você vai para a informalidade. Você precisa trabalhar. Mas não basta isso. Não basta isso. Isso não é o básico de uma vida que se tenha lá do princípio, quando nós nascemos. Não é por aí. Aí ele continua. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece, como nós estamos falando. Então, o desemprego é enorme. Então, você vai, às vezes, para a informalidade e, às vezes, não entra nas estatísticas, às vezes, não entra, como você está trabalhando lá sem carteira assinada, na sua informalidade, não entra nessa estatística de desemprego, porque nós estamos falando de economia mundial, de economia de um país. Olha que interessante. Então, Kardec vai seguindo ali nessa proporção, nessa linha de raciocínio. Quer continuar, Marcos? Ou você pode comentar também. Sim, é importante, né, o que Kardec comenta aqui, e que você agora também fez os esclarecimentos. Realmente, você lembrou bem, é o trabalho que dignifica o homem. Mas se não existe trabalho, se a sociedade, né, não lhe dá o devido trabalho e bem remunerado, não tem como. Né? Então, Kardec é bem claro aqui. Sim, é preciso trabalho, mas esse trabalho tem que ser gerado pela sociedade. Mas ele continua. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. Bom, nós conhecemos isso muito bem em vários períodos históricos. Né? E hoje não é diferente. Então, está aí, ó, quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo. E não é? E não é? E como um país vai se desenvolver, vai crescer, se essa produção está capenga? Que nós estamos falando aqui de consumo e produção. Produção e consumo. Quem faz é o braçal, somos nós. Lembra que ele falou lá do forte? O forte é o que tem o poder de abrir as portas para que se possa ter o trabalho digno e do salário digno. Ok? Mas vamos lá. Vamos ver aonde Kardec quer chegar. Ele continua. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências e, durante essas fases, o trabalhador tem necessidade de viver. E aí, Marcos? Vou deixar com você. E aí? Pois é, realmente. Sim, nós sabemos que a ciência econômica, ela procura sempre esse equilíbrio entre a oferta e a procura. Né? A questão, né, da demanda é verdade. Mas, historicamente, nós sabemos que esse equilíbrio nunca foi alcançado. Talvez tenha sido alcançado em períodos curtos, mas não para todo mundo. Porque a inflação está aí, né, os preços que se alteram, ora é um produto que escasseia, ora é outro. Há o flagelo natural, chuvas torrenciais com inundações, ou secas muito prolongadas, com quebra de safra, e assim por diante. Então, nós temos que entender que esse equilíbrio econômico, caso ele possa realmente acontecer, não é a solução. Porque é muito frágil. Qualquer coisa pode romper esse equilíbrio. E há o egoísmo do ser humano, seu orgulho, que quebra também esse equilíbrio entre a produção e o consumo.
E o fato, né, Ronaldo, é o seguinte: a ciência econômica não conseguiu resolver isso até hoje, né? E nós continuamos com pobres, com miseráveis, com super ricos e assim por diante. Né? Perfeito. Marcos, nós temos aqui, a Maria Clara faz uma observação do hoje. Ela diz assim anteriormente, quais os vínculos existem, né, entre a educação moral e a educação institucional, nas áreas que compreendem família e escola na atualidade? Maria Clara, nós vamos respondendo, vai observando o que nós estamos falando, que nas entrelinhas, é isso aí, ó, nós já estamos dando uma resposta mais ou menos. É que nós estamos indo lá na frente para chegar à causa. Nós estamos falando de consequências, mas a causa nós estamos chegando lá. E ela faz aqui, Marcos, o Brasil era o país do futuro, o futuro já chegou e o Brasil envelheceu. Ainda continuamos sendo o país do futuro? Com certeza, faz parte do processo, é o caminho. Mas vamos lá. Então, Marcos, continuando aí, por gentileza. Primeiramente, um abraço ao Santo José de Itapeva, no estado de São Paulo. Um grande abraço a você que está aí nos acompanhando. Bem, quem está chegando agora, nós estamos fazendo aqui, por partes, a leitura do comentário de Allan Kardec, a questão 685A do Livro dos Espíritos. Estamos no primeiro parágrafo. Ele continua aqui o seu comentário. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria, a educação. Mas ele vai fazer um complemento agora. Isso aí. Agora, tá? Quando ele diz aqui, não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Marcos, aí chegou no cerne da questão. Não é isso? A causa de tudo que nós estamos falando até agora. Porque até chegar à velhice, muita coisa vieram acontecendo nesse processo de educação. Então, a causa está aí. Se principia justamente aí. Quando falamos da educação moral, nessa formação de caráter, de uma humanização desse ser que nós já comentamos aqui em vários programas sobre a educação, a criança, o feto ainda mesmo antes de nascer, antes de estar na geração ainda ali, nós já comentamos vários processos e nós estamos retornando nesse aspecto. Então, vamos lá. Estamos falando da educação moral, na formação do caráter, nesse desenvolvimento de consciência, de sermos cônscios das nossas responsabilidades como seres humanos, como espíritos encarnados, que é o outro aspecto também que nós vamos levar. Então, ele começa a desabrochar aqui o que devemos fazer. Então, ele diz aqui, deixa claro, esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. E aí, Maria Clara, nós vamos ver... O Wilson também, boa noite, muita paz, gratidão a você também, Wilson. Então, nós vamos vendo aqui, Maria Clara, que a causa de tudo está lá atrás. Eu vou usar um termo que não é lá atrás, está na educação, que se principia na família. Deve estar presente na família. E Kardec, ele é feliz porque faz essa reflexão para nós, porque ele joga agora, o Marcos vai ler, a economia juntamente com essa educação. Olha que interessante, ele vai falar da economia, nós estamos preocupados com a economia. Sim, mas se essa educação, na sua formação desse ser, não foi levado ao respeito, a se preocupar com o outro, na solidariedade, no espírito de fraternidade, de pensar na coletividade, nessa formação, Marcos, quando chegamos a certa desenvoltura do nosso conhecimento de maturidade,
nós continuamos frios. Porque lá atrás, nós nascemos com essas dificuldades, com essas tendências, como já conversamos aqui também, em que a educação, que os pais são os pioneiros neste momento, está falhando. Está educando de uma maneira que não leva a essa maturidade moral do indivíduo, que somos todos nós. Então, somente ligado a intelecto, a esse desenvolvimento. Aliás, você tocou num ponto que ele pode ser um semi-analfabeto, analfabeto, não tem nada a ver. Ah, mas o intelecto, esse desenvolvimento, ele teve. Mas e a educação moral? Porque nós estamos falando de duas educações. Não, estamos falando de uma educação. Uma só educação. Que vai ter duas asas, que é a moral, o amor e a instrução. Você, Marco, depois nós vamos continuar a leitura, por favor. Pois é, nosso santo também está aí fazendo uma colocação, que tudo depende de nós, se levar em conta que tudo passa pelo compromisso do nosso caráter. Eu posso ver coisas erradas, mas minha posição é muito importante na causa de todos. É isso aí, santo. E a educação moral trabalha exatamente isso. E é bom que nós coloquemos aqui bem claro que a educação moral não descarta a educação intelectual, não despreza a educação intelectual. Pelo contrário, a educação moral necessita da educação intelectual, porque todos nós precisamos aprender a pensar para fazer melhores escolhas. O que a educação moral faz é levar a educação intelectual para a promoção do bem para todos, do bem comum. A educação intelectual sozinha não promove isso, mas a educação moral promove, porque ela forma o caráter. E aí você, com uma boa formação de caráter, aprendendo a amar-vos uns aos outros, aprendendo a fazer aos outros somente o que você deseja que os outros lhe façam, você leva a inteligência para promover o bem. Então, por isso que Kardec está acentuando que é a educação. Mas precisamos entender essa educação através da ótica moral, a ótica que forma o caráter. E aí nós, espíritas, fazemos uma distinção que é muito importante também. Não confundimos a educação moral com a educação de religião, o ensino religioso. São coisas completamente diferentes. Vamos falando de religiosidade, de humanidade, de espiritualidade. Essa é a proposta da educação moral. E aí, muitas pessoas já falaram comigo, então nós precisamos colocar nas escolas a disciplina educação moral. Não, não é isso que Kardec, os espíritos e o espiritismo propõem. Não precisamos de uma disciplina, de uma matéria de educação moral. Porque a educação moral tem que estar na vida, em tudo o que fazemos, tanto na família quanto na escola. Agora, Ronaldo, você fez uma colocação importante, tá? A causa está lá atrás. Mas por que está lá atrás? Ora, quando você não promove a educação moral numa geração, deixa de promovê-la na geração seguinte, e depois na terceira, e na quarta, e na quinta, na sexta, na 10ª geração, nada de promover a educação moral, o acúmulo de espíritos reencarnados, sem diretrizes morais, sem desenvolvimento do senso moral, que consequências trará para a sociedade humana? Porque nós estamos assistindo. Desonestidade, corrupção, violência, bolsões de miséria, preconceitos, discriminações, guerras, etc. Como diz o André Luiz, o mal não merece comentário, então eu calo a minha boca aqui agora. Não é? Mas a causa está lá atrás, por não estarmos promovendo, durante várias gerações, a educação moral, que forma o caráter.
Mas não forma o caráter com aqueles antólios, né? Aqueles antolhos, né, que você põe nos cavalos, que você não pode pensar direito e olhar para os lados. Não, porque é uma educação que liberta a consciência. A libertação que faz você pensar, usar um senso crítico, mas junto com o senso moral. Por isso, Kardec está aqui reforçando esta questão de que nós precisamos fazer uma educação moral, mas que não se perca nos livros. O que foi que Kardec quis dizer com isso? Uma educação moral que não se perca na teoria, nas discussões teóricas, nas discussões filosóficas, que dão volta, mas não chegam a lugar nenhum. Não é por aí, porque não basta a criança aprender conceitos. Ela pode até saber o que significa, mas se ela não for levado à prática, não vai adiantar nada. Ela apenas tem um conhecimento, ela formulou conceitos, mas isso não quer dizer que vá mudar os seus valores e, portanto, a sua vida. Antes de eu continuar a leitura aqui, Ronaldo, eu quero trazer um outro texto também de Kardec que se junta a esse, né, da questão 685A, mas está lá em A Gênese. E eu vou ler só um trechinho, é um trecho curto também, lá no capítulo 28 de A Gênese, que é o capítulo que trata dos sinais dos tempos e da nova geração, o final da Gênese. Justamente quando ele trata dos sinais dos tempos, nós vamos encontrar esta pérola magnífica no seu item 5. E eu vou ler só uma parte. Quando Kardec diz aqui: a humanidade realizou até hoje incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais atingiram, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Olha que fala profundíssima de Kardec. E aí, já respondendo a nossa Maria Clara, mas nós vamos continuar a falar que o Brasil é o país do futuro, sem deste futuro, não apenas para o Brasil, mas para toda a humanidade. Futuro de caridade, fraternidade, solidariedade e bem-estar moral para todos. Então, esse texto de Kardec, em A Gênese, lá no seu capítulo 28, ele, então, se une ao texto dele no comentário à questão 685A do Livro dos Espíritos. Perfeito, Marcos. E aí nós vamos nos reportar. Vamos dar continuidade aqui, que depois eu comento. Vamos lá. Vamos lá. Que é muito interessante. Porque Kardec continua o comentário. Não, ele já indicou aqui o remédio, que é a educação moral, mas ele vai falar mais. Então, vamos lá. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? É o que nós estamos vivendo. É o que vivemos antes, o hoje e o futuro. Maria Clara, ainda há tempo. Aliás, há muitos precursores, e atuais também, que já vivenciam, lutam por uma educação mais moralizadora nas escolas, onde se desenvolva mais essa afetividade, o diálogo, a criticidade de fato, parceria escola e família. Nós estamos esse contexto todo que nós estamos vivendo de violência, que se disfarça de várias maneiras, porque é um ato de violência para com a criança, para com o jovem, para conosco mesmo, para com os educadores, onde nós vemos tiroteios, que é o ápice da violência, as guerras é o ápice já da violência, mas nós estamos falando de uma violência de atrofiar as mentes, que está justamente numa educação que se principia na família e vai seguindo, através da educação também,
que é as instituições, como você colocou, institucional, como você colocou. Então, a sociedade ela está doente, porque as famílias, são os núcleos de uma sociedade, estão também doentes, deficitária desse processo de educação, que vem preconizando a inveja, o orgulho, o egoísmo, a cupidez. Não é isso? A cupidez, que é justamente o ato também de covardia, que são as maldades, a cobiça, que está ligado a essa cupidez, e mais ainda, a educação é um processo de prevenção. Se nós ainda permanecermos nesse ato de não trabalhar a educação moral, na formação do caráter, por aí vai, como prevenção de estar burilando esse nosso futuro, que está bem mais próximo, e aí eu volto ao Divaldo, que preparou várias gerações na Mansão do Caminho, dando a educação intelectual, mas nas conversas, no diálogo, na criticidade, na reflexão com todos ali, ele fazia esse trabalho. E os educadores também são capacitados para isso, atualizados nesse sistema, dentro da Mansão do Caminho, para esse trabalho do desenvolvimento intelectual, das matérias, das disciplinas necessárias, mas muito mais no lado humano e espiritualizado que a Mansão do Caminho faz. Com você, Marcos. É isso aí, Ronaldo. A Mansão do Caminho é um espelho. Aliás, eu faço um apelo aqui a todos que estão nos acompanhando, que na internet, entre no site da Mansão do Caminho. É muito simples, né? Na busca lá no Google, basta colocar Mansão do Caminho, o site já vai aparecer. É um mundo educacional, tá? É um mundo educacional, uma obra maravilhosa e gigantesca, e que merece todo o nosso apoio. Então, Allan Kardec está nos dizendo aqui, ora, se nós, todos os dias, geração após geração, lançamos na sociedade espíritos que não se aplicaram, não se desenvolveram moralmente, então, o que vai acontecer com essa mesma sociedade? Aí o Sandro José está colocando aí, né? Ronaldo, por isso que a educação faz parte da sociedade, mas baseada nas estruturas familiares. Exato, Sandro, exato. Porque a família é a base da formação da sociedade. Se na família, eu, enquanto pai, mãe, avô, avó, eu tenho valores equivocados, eu não dou bons exemplos, não trabalho para corrigir as más tendências que os meus filhos estão apresentando, lembrando que eles são espíritos reencarnados. Se eu não estou mostrando para eles que a autonomia deles tem como limite a autonomia dos outros, se eu não estou fazendo com que eles aprendam a ter limites e a respeitar o próximo, se eu não estou mostrando para eles, né, que a inteligência, o conhecimento deve desenvolver coisas para o bem de todos, porque todos nós somos filhos de Deus, todos somos irmãos, todos somos destinados à mesma coisa, que é chegar à perfeição. Ou seja, se a família não está trabalhando todas essas coisas, que em síntese é a educação moral, pelo contrário, está deixando que eles cresçam e se lancem na corrente social, egoístas, orgulhosos, prepotentes, individualistas, materialistas, não temos do que nos queixar do que está acontecendo atualmente na nossa sociedade. É o acúmulo da falta da educação moral. É o que nós estamos sentindo na pele. Mas eu faço as minhas também as palavras do Ronaldo, quando ele respondeu aqui a Maria Clara. Ainda há tempo para corrigir isso. E nós, espíritas, estamos procurando fazer isso, realizar esse trabalho ligado à educação moral. Então, Kardec
está aqui nos alertando, não é, Ronaldo? Está nos chamando a atenção. Sim, Precisamos corrigir essa nossa caminhada educacional. Nós temos aí vários exemplos. Mahatma Gandhi, ele fez essa educação moral, onde ele liberta a Índia através de quê? Foi de guerras? Não. Ele justamente pensando na coletividade. Olha que interessante. Ele trabalhou a fraternidade, trabalhando na moral, na espiritualização. O tempo todo a vida dele foi baseada, exemplificada. Não estamos falando nem do Cristo, nós estamos colocando espíritos que vieram em nome do Cristo para mostrar isso. Tivemos agora recente o Papa trazendo para a igreja os que são renegados. Não, a igreja tem que acolher, não importa, é só aquela ideologia, é só aquela desejos sexuais, não importa, vamos acolher a todos. Porque isso se chama, isso é moral, respeito. Aliás, Marcos, Kardec ele vai continuar aqui, aí você me permite terminar, que ele continua aqui. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis que nós estamos vivenciando ainda. Por conta disso, de tudo que nós estamos falando. E aí ele continua, a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse, o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Ponto. Está aí, 1857, 1858, daí para frente, que ele vem colocando isso na Revista Espírita também. Eu gostaria de ler só um pedacinho, Marcos, que vai dar continuidade a semana que vem. Você falou da Gênesis, mas nós temos também o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, eu não vou ler, não, vou deixar do suspense para a semana que vem. Porque na Revista Espírita, que ele faz, para quem não sabe, Kardec baseou muita coisa através da Revista Espírita e depois foi compilando tudo e fazendo, e tem muita coisa que está no Evangelho, está na Gênesis, e por aí vai, está no Céu e Inferno, no Livro dos Espíritos. Então, ele faz eu vou só ler só esse pedacinho, porque é interessante que ele fala assim, nesse ponto aqui, que ele fala da educação moral da infância. Está na Revista Espírita, se não me engano, 1864. Está aqui. Olha só. Primeiras lições de moral da infância. Olha como é Kardec, Marcos. Ele se preocupou com todos esses aspectos, trazendo as questões que é o cerne, se o egoísmo é a chaga da humanidade, como enfrentarmos isso? Como destruir o egoísmo? Porque palavra dele, como destruir? Ele joga isso, as perguntas para os espíritos. Essa pedagogia, essa filosofia de vida, essa ciência que nos dá a oportunidade de questionar, de abranger. É como você falou, não é ficar com um cabresto, não, é de abrir o leque. Só a doutrina espírita, para que possamos compreender que está em nossas mãos. Por isso, Maria Clara, eu disse, ainda há tempo. Então, ele fala assim, eu só vou só iniciar, mas a semana que vem a gente continua. Ele diz assim, ele, de todas as chagas morais da sociedade, parece que o egoísmo é a mais difícil desarraigar. Com efeito, ela o é tanto mais quanto mais é alimentada pelos mesmos hábitos da educação. E que hábitos são esses que nós estamos falando? Hábitos errôneos, falseados por uma educação lá atrás, como o Marcos já deu exemplo, que Kardec, nesse texto, ele vai dar vários exemplos, que lá a criança está ali, eu não vou comer. Se você comer, eu deixo você ver televisão.
Ou não, eu deixo você pegar no celular. Ah, então eu vou comer. Marcos, isso é educação, Marcos? É a educação da barganha. E como é a educação da barganha, educação negociada, é uma educação comercial, né? Não é a verdadeira educação. É óbvio que não. Você não pode barganhar com a criança essas coisas. A higiene, a alimentação, o respeito ao próximo e assim por diante, é educação moral. É isso que nós temos que trabalhar. E lembrando sempre, o Herculano Pires adorava falar isso, né? A criança é um espírito reencarnado, está trazendo tendências de caráter, ideias inatas, tem vínculos espirituais conosco. Não podemos brincar de educar. Mas, Ronaldo, é mais fácil, né? Porque se eu falo para ela que eu vou dar, que se ela comer, ela vai dar o celular, olha só, vai parar de me perturbar, né? Vai comer, bem ou mal, mas vai comer, e graças a Deus, vai ficar umas 2 horas. Não, eu vou deixar 3 horas lá com o celular, eu quero dessa, que assim eu fico sossegado, porque, gente, ter criança em casa não é fácil, né? Não é brincadeira, não, né? Mas essa criança está fazendo o quê com o celular na mão? Está navegando onde? Está assistindo o quê? Que conceitos ela está absorvendo ali? A tarefa de educar não é da internet, não é do pessoal que promove conteúdos, não. A tarefa de educar é dos pais, é dos avós, é da família, prioritariamente, tendo, então, a sua sequência na escola. Mas qual, né, Ronaldo? Você descura disso em casa, larga para lá, aí a criança começa a dar trabalho, mas tem solução. A escola. Põe lá para a escola. Põe lá para a escola, que a escola é que educa. A escola vai educar agora o meu filho, a minha filha. Coitada da escola, né? Eu digo coitada da escola. Podemos imaginar uma escola com 500 alunos, uma escola pública com 500 alunos, em que cada professora, na sua sala de aula, tem 40 alunos, às vezes 50, e não tem auxiliar, não tem nada, não. É ela. Você está se queixando que tem 1, 2 crianças em casa? Ela tem 50 na frente dela, ali, numa turma, né? Porque ela pode dar aula também em outras turmas. Então, sim, nós estamos querendo que professores e as escolas façam um milagre. Ah, mas as escolas também não estão promovendo a educação moral. É verdade. Não todas. Não vamos generalizar isso, como também não estamos dizendo que todas as famílias não façam a educação moral. Mas esse é outro papo. Já é outra conversa sobre o papel da escola. O fato é o seguinte, é em casa, é na família que a educação moral deve ser realmente a prioridade. Mas, Ronaldo, o reloginho já está dizendo que estamos chegando ao final do nosso programa, não é? Perfeito, Marcos. Semana que vem promete, vamos dar continuidade à segunda parte desse tema e falando aqui, né, do Consolador, lá do Evangelho também, e voltando na parte do Livro dos Espíritos também. Sandro, todos que estão aí, Maria Clara, Wilson, enfim, gratidão a todos vocês, tá, pela participação, que Jesus nos abençoe, e a Mansão do Caminho, Divaldo, parabéns, muita paz, que Jesus e Nossa Senhora continue te abençoando. Gratidão, meu irmão, gratidão por tudo. A nossa gratidão a todos vocês que estiveram conosco nesta noite no programa Espiritismo e Educação. Nossa gratidão ao Tavares, aí dos bastidores, mantendo a Web Rádio Cristo Estação da Luz, eu trocando aqui o nome, a Web Rádio Estação da Luz. E, claro, a nossa gratidão e homenagem a Divaldo Pereira Franco e a obra esplendorosa, mediúnica e da Mansão do Caminho, lá em Salvador. Deixando, então, aqui o convite a você para estar conosco na próxima segunda-feira. Não esqueça, 20h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz,
para mais um Espiritismo e Educação. Um grande abraço e paz na sua vida. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.